O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, anunciou a devolução de mais de 292 milhões de reais aos aposentados e pensionistas nestes meses de maio e de junho. O valor corresponde a mensalidades de abril que foram indevidamente descontadas por sindicatos e associações, mesmo depois do bloqueio dessa modalidade. A notificação vai ser feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS e não por telefone ou mensagem de texto. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o advogado previdenciário Izandir de Oliveira Rezende. Boa tarde, Izandir, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. No mês de abril, o governo já anunciou que vai devolver 292 milhões de reais aos aposentados e pensionistas. Vai fazer um levantamento de março de 2020 a março de 2025. Esse rombo do INSS deve ser gigantesco, hein? Falaram em 6 bilhões, mas deve aumentar muito mais. Olha, eu acredito aí, pelo período que nós já estamos detectando isso, que provavelmente vai passar isso dos seus 20 bilhões aí de reais. Eu acredito muito nisso. Se a gente analisar, nós no governo Temer, nós tivemos um primeiro pente fino sobre esse fato. Logo que o Temer assumiu. Quando o ex-presidente Bolsonaro assumiu, também teve-se um pente fino. Quando o governo federal faz esse pente fino, geralmente é porque ele está detectando que algo está irregular. E uma das irregularidades maiores que nós temos hoje, que vinha consumindo os nossos aposentados, era justamente os consignados. Os consignados sempre existiram de formas irregulares, que são aqueles descontos que você faz um financiamento via o consignado, levanta esse valor e milhares de idosos não autorizavam a realizar os consignados. Então, essa dificuldade até juridicamente estava sendo dificultada para nós, porque muitos ligavam para eles, tipo, quero fazer uma oração com o senhor concorda, ou a senhora concorda? Ele dizia sim. Esse sim, ele jogava como uma concordância dentro da plataforma, que era ele desejoso em fazer o consignado. Muitas ações aqui em Mato Grosso, nós não tivemos êxito justamente porque o entendimento do magistrado é que a voz era dele, mas era uma gravação fundamentada de maneira errônea, correto? Então, os consignados eram um dos grandes problemas que nós tínhamos. Agora, de repente, surge essa catástrofe contra idosos, principalmente aqueles que estão hoje impossibilitados, muito acamados. São a maioria de zonas rurais que não tem nenhum conhecimento, não sabe nem entrar num aplicativo. Eu vou mais além. O aplicativo não é qualquer cidadão que consegue entrar no aplicativo, principalmente o cidadão dos 60 anos acima. Ele tem essa dificuldade. Um exemplo, hoje, eu estava lendo uma matéria justamente no MTPrev. Eu estava com um idoso que mora no Paraguai de 80 anos, que ele não sabe mexer num aplicativo. Então, mais uma vez, eu acredito que o cidadão hoje, que ele é aposentado, ele recebe um benefício, o que você tem que fazer? Olhe o seu extrato, se houve desconto no seu benefício. Se houve, primeiro passo, pedir ao INSS que suspenda isso. E terceiro passo, entre com uma ação. Doutor, agora, ao que tudo indica, né, a maior fraude já ocorrida na história do Brasil, nesses valores podendo chegar até a 900 bilhões, né, com os empréstimos consignados também fraudulentos. E aí, neste momento, né, as investigações, o INSS é parte dessa fraude, não é verdade? As informações saíram lá de dentro, do DataPrev. O senhor acredita que essa postura, por exemplo, do governo, das entidades, o ministro Carlos Luppes, ex-ministro, que demorou muito para ser afastado,
o presidente do INSS, está todo mundo envolvido, ou seja, tem muita coisa ainda para vir à tona. E a postura, por exemplo, agora falando politicamente, da oposição, de não querer assinar a CPI, isso não mostra, CPMI, não mostra ainda quase uma confissão de culpa? É tudo muito estranho, não é? Eu vejo assim, nós tivemos aí uma gestão anterior do PT, eu vou ser bem claro em falar isso, que é notória. Qual é a novidade hoje? Então, da onde retirar hoje? Vamos pensar assim. Eu acredito que será um dos maiores roubos da história do mundo, se você for analisar. Vai ser essa da Previdência Social. Na gestão de quem? Quem é que está lá no INSS? Então, sempre a gente teve uma discussão, por que Dataprev e INSS? Faz gerenciamento de todos os dados. De todos esses dados. Você vai hoje na 25 de abril, você compra esses dados. Então, isso virou um mercado dentro do país. Será que nunca ninguém enxergou isso? Agora, doutor Izandir, tem uma guerra de narrativas aí também entre os políticos, né? Tem. Aí um fala assim, olha, não, a culpa é do PT, é da esquerda. Aí o PT fala assim, mas espera aí, isso daí começou lá no governo Bolsonaro, onde desmontaram a Dataprev. Ou seja, ninguém quer ser o pai da criança. Olha, né? Porque a criança, nesse caso aí, é feia demais, né? É feia, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Se fosse Bolsonaro, ele estava preso. Porque aí eu vou dizer outro detalhe. Cadê o STF? O STF não vem interferindo em todas as questões políticas dos últimos 4, 5 anos? Cadê o STF nesse momento que eu estou dizendo agora como um representante do cidadão idoso? Cadê ele? Quer dizer, um ministro para sair do INSS foi em cima de pressão e assim mesmo vou sair, mas vou colocar um amigo meu. Então, eu acho que essa questão do telhadinho, ela tem que acabar. Então, eu vejo assim, não é bom para o país, não é bom para ninguém. E nós chegamos no extremo. Nós estamos tirando, Lúcio, exatamente quem a gente não pode, que é aquele cidadão que precisa, hoje, para você ter uma noção, o que ele ganha, 40% a 50% ele gasta com remédio. Doutor, e a pergunta que não quer calar, de onde sairá o dinheiro para ressarcir essas pessoas, devolver o dinheiro delas mesmas, né, que lhes foi ali usurpado? Já existe um consenso em relação a isso, conforme, né, eu disse no começo da entrevista, mas vai ser um dinheiro do pagador de impostos mesmo, e essa pessoa que sofreu uma fraude, ela vai ter que preencher um formulário? Explica pra gente essa história, porque, e quem não sabe ler, quem não sabe escrever, quem não tem acesso à internet também para receber a notificação do aplicativo, complexo, né? É complexo. Eu vou colocar aqui, o SINDAP é uma instituição que vai estar a atender vocês. O SINDAP seria o sindicato? Um sindicato. Nós somos um sindicato ligado à COBAP. Tanto é que a COBAP não entrou nessa esfera do escândalo. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Quem entrou nessa esfera? Foi exatamente a força sindical, parte da força e alguns que eles criaram logo que o Lula assumiu, exatamente para fazer um resultado que hoje todos nós presenciamos. Só que foram além, porque eles não tiraram também só do cidadão beneficiado, tirou daquele que já faleceu. Então existe aí um rombo que eu acredito que o dinheiro tem que aparecer. Já pegaram aí 2 bilhões e meio, eu acredito que já conseguiram recuperar. E não é difícil recuperar esse dinheiro. O que nós precisamos fazer de imediato é uma triagem. Essa triagem está sendo realizada, eu acredito, pela Polícia Federal. E quem roubou, gente, tem que ir para a cadeia. Isso é roubou de quem jamais poderia, de uma viúva, de um cidadão idoso, que depende desse valor, que trabalhou, ou seja, você mexeu naquilo que é mais sagrado. Exatamente de um cidadão que jamais poderia ser lesado, se falando hoje de um Estado que cabe a ele a obrigação de cuidar desse cidadão. No caso do empréstimo consignado, o problema não está lá só no INSS, porque o empréstimo é feito sem o banco, sem a instituição financeira. Os políticos do Brasil não vão nunca enfrentar os banqueiros? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta também. Tem que enfrentar. Porque você olha que só tem vantagem instituições financeiras, gente.
só instituições financeiras, é que menos paga imposto para nós e é que mais leva dinheiro nosso. E o que traz para nós? Nenhum benefício. Tem alguma agência bancária que não tem sistema de câmeras internas? É muito não difícil. Tem. Não tem. Não tem. Né? E o próprio Conselho... E sabem que não foi o aposentado que foi lá sacar o dinheiro. O dinheiro. E uma das obrigações nossas, nós temos uma lei no Estado, que inclusive eu até tenho uma audiência com um deputado, justamente para que a gente venha utilizar a nossa lei, que proíba, seja nulo todo o ato de consignado que não leve a assinatura desse consignante. Ou seja... Mas eles fraudam muitas vezes. Né? Mas aí é que está. Se ele não assinou, tem que prevalecer o que ele está falando. Então, há um princípio, né, da legalidade, da transparência. Então, eu acredito que é um trabalho, nesse momento, da justiça, principalmente, começar a observar o que, se tivesse lá atrás já observado isso, eu vou muito mais além, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Então, a justiça tem que ser feita. Doa a quem doer. Doutor Lisandino, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu te agradeço e colocamos aí a OAB e o SINDAP à disposição de qualquer um idoso que queira regularizar a sua situação. Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Agradeço.